dia da Bíblia, é claro que nós colocamos alguma coisa ontem na igreja também a respeito disso, né? A Bíblia, a gente sabe muito bem, e todos vocês sabem, é que é, por meio dela, por meio da pregação dela, por meio da pregação da palavra de Deus, que nós encontramos Cristo. O que nós podemos falar da Bíblia, né? O que mais, além disso, nós podemos falar da Bíblia? A Bíblia, embora a gente comemore no segundo domingo de dezembro, mas não é somente nesse dia que a gente deve lembrar da Bíblia. Alguns irmãos só lembram nesse dia, infelizmente, né? Só lembram no segundo domingo de dezembro, às vezes. Nós conclamamos e exortamos que a Bíblia, assim como a gente sempre fala que é a nossa regra de fé e prática, se é a nossa regra de fé e prática, ela deve ser lida diariamente. E como disse, eu acho que, se não me engano, foi a Ana Marta que falou aí, não é para se ler um versículo aqui, outro lá e outro cá, embora a gente até possa fazer isso, mas a Bíblia, se é o manual nosso, ela deve ser lida do começo ao fim, e não apenas uma vez ou duas vezes. O George Miller aí, eu acho que bateu o recorde, né? Porque é difícil, né? Ler 200 vezes a Bíblia. Eu estou ali por volta das 10 leituras, 11 leituras, né? E eu estou tentando ler um pouco mais rápido a Bíblia para ver se eu consigo alcançar o Miller aí, embora seja difícil, né? Com a minha idade, talvez eu não vá alcançar, né? Mas a Bíblia, meus amados, quando eu leio a Bíblia, quando eu olho para as palavras da Bíblia, e o que é que você olha, quando olha para a Bíblia, o que que você vê ali, nas palavras da Bíblia, né? Quando eu olho, às vezes, a Bíblia, eu me emociono, né? Eu me emociono, aliás, eu me emociono muito facilmente, né? E eu olho para a Bíblia e eu falo, penso comigo mesmo, né? E às vezes eu falo na igreja isso. O que é que você olha e enxerga quando você está lendo a Bíblia? Né? Você não está lendo um livro histórico, você não está olhando ali uma palavra ou alguém que imaginou alguma coisa e escreveu. Você está olhando para a palavra que Deus escreveu. Você está olhando para a palavra de Deus. Né? 2 Timóteo, por exemplo, diz que toda a Bíblia é inspirada, todos nós sabemos de cor, né? Esse versículo. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Pedro vai dizer isso também. Né? A inspiração não vem por nós, nós não fomos inspirados, é Deus, é uma inspiração divina. Deus é que praticamente pegou nas mãos dos escritores, dos profetas, e deixou essa relíquia para nós, esses mandamentos, esses princípios que são, como disse lá Deuteronômio 5:19, né? Os hebreus disseram para Moisés, Moisés vai lá e fala com esse Deus aí que nós vimos ele, mas nós é perigoso a gente morrer. Vai lá e fala com ele e nós vamos obedecer tudo o que ele te disser. E Moisés vai orar e Deus fala, como seria bom se eles fizessem exatamente isso, se eles obedecessem aos meus mandamentos, para que fosse bem a eles e a seus filhos. A palavra de Deus, ela nos restaura, ela é a lâmpada, como disse Davi, ela é que nos coloca numa posição abençoadora e abençoada no reino de Deus, não é? Agora, como a gente pode olhar para a Bíblia e olhar e dizer que é a palavra de Deus, não é? É a lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Quando a gente olha, por exemplo, para a história também e para o mundo, a gente vai perceber que a Bíblia é um livro enigmático, não é? É um livro que é amado
por nós, por aqueles que são salvos, é amado, mas também, por um outro lado, é odiado. Existe esse enigma incrível, né? Que ele é amado, mas também é odiado. Paulo, por exemplo, vai dizer: nós temos o bom perfume de Cristo. Nós somos o cheiro de morte para os que estão indo para a morte, e cheiro e perfume de vida para aqueles que estão indo para a vida. Sempre vai existir isso, infelizmente, né? Mas é exatamente a Bíblia que, como disse, se não me engano, foi Hernandes Dias, que é um livro que foi colocado na fogueira, que foi queimado muitas vezes e ainda é, né, jogado em vaso sanitário, né, rejeitado, né? Mas é exatamente a Bíblia que tira o homem do fogo do sofrimento e do inferno, né? É incrível a palavra de Deus, né? Então, é triste, meus amados, quando às vezes a gente abre a Bíblia no púlpito e fala para os irmãos: acompanha aí, meu irmão, na Bíblia, o que a gente vai ler aqui. E a gente vê irmãos, não é irmãos novos, não, irmãos de 30, 40 anos de Bíblia com os braços cruzados, não acompanham a palavra de Deus, não acompanham a Bíblia. Infelizmente tem isso, né? A Bíblia é amada, é odiada, mas é aquela palavra que, como diz Paulo, lá em Romanos 10, 17, que faz com que o homem tenha fé, com que nós sejamos resgatados, né? Pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir de onde? Da palavra. É a palavra de Deus, né? Agora, tem tantos textos que a gente podia citar aqui para os irmãos conhecem. Isaías 48, por exemplo, diz que a erva seca-se, cai sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus. A palavra de Deus, João vai dizer que ela foi encarnada. Olha só que coisa maravilhosa para nós. A palavra de Deus se revestiu de nossa carne para se revelar a nós, para nos salvar, para nos dar a esperança, para nos dar a vida e a vida eterna. Infelizmente, os discursos de hoje, e a gente precisa falar disso, os discursos, as mensagens que a gente tem ouvido, tem mudado muito a percepção da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela veio para nos retirar, para nos resgatar e nos levar para Cristo, para nós sermos salvos da ira de Deus, salvos do inferno. Não, a palavra de Deus teve tanta dificuldade de ser escrita naquela época, né? Praticamente centenas, né? Dezenas e centenas de anos atrás, de séculos atrás, a dificuldade que esses homens tiveram, né, para escrever tudo isso. Para que isso? Para que Jesus veio e se encarnou, e a própria palavra, que era no princípio a palavra de Deus, se encarnou, veio e morreu na cruz? Para quê? Né? Para que isso? Para a gente pensar nesse mundo, para a gente pensar, né, apenas nas coisas dessa terra, para a gente pensar nos bens materiais, né? Olha só, a palavra de Deus, os mandamentos nos abençoam, sim, claro, mas eles têm um segundo plano. A palavra de Deus diz, inclusive, encarnada, disse que aqui nesse mundo nós teríamos aflições, mas a nossa esperança é a vida eterna, a nossa esperança é Cristo, a palavra encarnada, né? Por isso, meus amados, existem tantos princípios que nós podemos dizer aqui. A palavra de Deus, por exemplo, é a única regra de fé e prática. Ela é a autoridade máxima. Não existe algo maior que ela. Não existe algo que nós possamos nos agarrar a não ser em Cristo, na palavra de Deus, que nos leva a Cristo e que é a própria palavra encarnada. A palavra de Deus, ela é inspirada, como nós acabamos de ler aqui em 2 Timóteo 3,16. Ela é inspirada
por Deus. Não existe um outro livro. Olha que se você lê livros teológicos, nós temos livros maravilhosos, né, para a gente ler, livros de teologia, mas nenhum deles se compara com a palavra de Deus. É incrível que essa composição desses 66 livros foram especialmente escolhidos por Deus através da igreja dos tempos para serem compostos, e nenhum dos livros escritos que expõem, inclusive, a própria Bíblia, não tem uma sublimidade como a palavra de Deus, como a Bíblia. Né? Por quê? Porque Deus escolheu a Bíblia para que dela possa fluir todos os outros pensamentos e os outros livros, inclusive. Então, a palavra de Deus também ela é inerrante, né? Ela é a verdade revelada por Deus. Né? Por isso tem a autoridade única. Nada pode suplantar a palavra de Deus. Né? Ela é eterna, como nós acabamos de ler, né? Seca-se a erva, cai a sua flor, que está relacionada aqui a nós, né? Aos homens, mas a palavra de Deus permanece, a promessa de Deus permanece para sempre. Nada pode suplantar, e nada mais maravilhoso que a palavra de Deus. Ela é a resposta, eu escrevi aqui, inclusive para não esquecer, é a resposta para o questionamento humano. Nós podemos questionar a ciência provoca tantos problemas com a criação e tal, mas não, a única resposta que nós temos, e a maior resposta, a certeza que nós temos, é que ela responde aquilo que nós somos, a realidade que nós somos, não é? A estado de miséria que nós caímos nela, inclusive, né? E como Deus é maravilhoso para restaurar, e quem é, inclusive, esse Deus? É a resposta que nós temos, né? E a revelação de Deus ao homem, é nela que encontramos os mandamentos de Deus para o nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem dos nossos filhos, para o bem dos nossos netos. Agora, finalizando aqui, ela é cristocêntrica. Toda a palavra de Deus olha só para Cristo, para Cristo, para Cristo. Por isso que João vai dizer que a palavra de Deus se encarnou, né? E ela é a sublimidade, ela é a nossa força, é ela que nos leva para Cristo, e a compreensão de Deus, a compreensão da nossa salvação vem por meio da palavra de Deus. Por isso, nós fechamos aqui, né? E tem outros tantos versículos que a gente poderia ler aqui, os irmãos podem ler, por exemplo, Salmo 47, que diz: eu estou aqui no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Né? Jesus vai dizer àqueles dois de Emaús que estão caminhando lá: como vocês estão tarde de coração, o que está escrito nas profecias, o que está escrito na Bíblia, é a meu respeito que está escrito. Né? Olha, então, a palavra de Deus, ela é, acima de tudo, aquilo que nos leva para Cristo e aquilo que nos leva para ter a vida eterna e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? E que nós continuemos lendo a Bíblia de forma continuada, e que talvez um dia nós cheguemos aí ao número de George Miller, 200 vezes a leitura da Bíblia toda. Amém, meus amados?